Ordem Paranormal, de novo. Lembrando que eu fiz um Discord, pode entrar lá, espero que essa comunidade cresça e eu vou modificar o Discord aos poucos, é porque eu não manjo porra nenhuma de Discord, tá? Se ele estiver muito seco, é por isso. E seja membro, eu atualizei os benefícios, seja membro, tá? Vai ajudar pra caralho esse canal, você não tem ideia. Hoje a gente vai falar de uma das relíquias mais caóticas e escandalosas, insuportáveis, estilosas para um senhor caralho e conceitualmente interessante desse universo, o anfitrião. Ou melhor, os anfitriões. Porque uma coisa que os arquivos secretos deixam bem clara, e até Calamidade deixou, é que o anfitrião não é só aquele maluco de energia. É uma ideia que atravessa portadores e portadores, igual toda relíquia. A relíquia de energia pega pessoas diferentes, em épocas diferentes, com traumas diferentes, desejos diferentes, transforma cada uma delas num tipo de espetáculo esquizofrênico do caralho. E esse é o ponto mais interessante. O anfitrião, ele não é só o caos aleatório tirando sua essência. Ele gosta de ser um caos com plateia, grande parte das vezes. É o sofrimento transformado em show, tá ligado? Morte com regra, massacre com roteiro, principalmente nas primeiras versões do anfitrião. E sinceramente é uma das coisas mais perturbadoras do personagem. Porque dor não é dor. Dor é entretenimento. E isso é muito foda. E cada versão dele mostra um jeito diferente disso acontecer. Um diretor de teatro, um incêndio ambulante. Tem um maluco que simplesmente se jogava no meio de todo mundo pra trocar soco. E tem o Arnaldo Fritz, que é muito foda também. Então hoje eu vou passar por cada uma de suas versões. Então a ideia é entender três coisas: quem era o portador, o tipo de caos que ele representou e como foi o fim dele. Antes do Anfitriô, antes do Arnaldo, existia a relíquia de energia e ela já era cultuada por lunáticos do caos. A Horda Calamitas tentou conter essa força. Ela prende a relíquia em um artefato metálico e por muito tempo pareceu que o caos foi guardado. Só que prender energia é tipo guardar um raio numa gaveta e achar que resolveu o problema. Uma hora você vai abrir a gaveta. Você só atrasou a explosão, digamos assim. E surge o primeiro portador, Anfitriô. Anfitriô é o primeiro grande anfitrião apresentado nesses arquivos secretos. E ele é basicamente um anfitrião como diretor de teatro. Ele é um diretor do caralho, tá? Eles queriam que ela morresse em direito. Com ato, com papel, com fala, com a plateia e todo um desenvolvimento dramático. Tá bom, mas eu não senti verdade nessa sua agonia. O anfitrião transforma o Coliseu em palco. E essa é a primeira grande face do anfitrião. As pessoas deixaram de ser pessoas pra ele e viraram somente atores e personagens. Só que o fim do anfitrião é perfeito. Ele queria um grande clímax, queria um ato memorável, queria uma apresentação digna de entrar pra história. E bom, todo mundo acabou boto dessa putaria. A relíquia acabou ficando sem portador, é contida em uma tocha metálica nas catacumbas de Roma. A Enéas, o Homem do Fogo. E ele mudou completamente a vibe. Se o Anfitriô era o diretor surtado, a Inês é o incêndio. Eu não lembro como é que se pronuncia esse nome. Antes de ele virar portador, ele era Dácia, um soldado que lutou contra Roma. Um cara com família, casa, filho, uma vida inteira que ainda fazia sentido. Até Roma chegar e fazer o que o Império normalmente faz: destruir a porra toda e a civilização inteira. Dácia vê sua casa queimar, é capturado, arrastado até Roma, jogado nos jogos, sobrevive, mas sendo totalmente quebrado. E a imagem que fica na mente dele é sempre a mesma: fogo, a casa queimando, pessoas correndo, gritos, chamas, tudo sendo reduzido a cinzas. Então, quando ele encontra a relíquia na forma de tocha metálica, ele aceita aquele chamado. Dácio deixa de existir e a Enéas nasce. E ele vira exatamente aquilo que destruiu a vida dele: fogo. Ele viu tudo que ele amava queimar e se tornou a própria chama. Ele não quer teatro, ele não quer papel, ele não quer interpretação, falas dramáticas igual o Anfitriô, não. Ele quer queimar, porra. Mamãe saiu, fumaça subiu. Com o Anfitriô, as pessoas eram atores. Já com ele, elas são apenas lenha na fogueira. E essa é a versão mais simples do anfitrião. Ele é quase um desastre natural usando uma máscara. Você não discute com ele, você não conversa, não negocia. Você só aceita que o fogo vai queimar tudo. O fim dele também combina com isso. Os arquivos secretos não entregam exatamente o final fechado pra ele. É como se o fogo apagasse em um lado e acendesse em outro. E depois em Liber. Bom, e diferente dos outros anfitriões, esse aqui não mostra exatamente como foi ele em si. Ele fala mais sobre Tibérios. Liber, ele só apareceu depois. Liber é uma das versões mais interessantes porque ele prova que o caos não precisa ser só explosão, fogo, gente correndo. O caos também pode ser uma regra cruel. A história dele passa por Tibérios Domitius IV, um senador romano que entende o Coliseu como uma ferramenta de controle social. Para ele, o medo precisava existir de algum lugar, e a arena recebia violência, o público assistia e Roma continuava funcionando. Era basicamente um reality show romano, onde o eliminado vai pra casa, ele vai direto pra um cemitério. Tibérios olha pra aquilo e pensa: eu faria melhor. Ele tenta conter a relíquia num trono metálico, tenta transformar os jogos em algo mais regrado, mais justo e mais controlado. Só que você tentar controlar a energia é tipo você tentar mijar sem fazer uma posição específica de pinto duro. A grande sacada de Liber são os jogos em dupla. Os participantes precisam sobreviver juntos, confiar um no outro, se adaptar e criar um vínculo. E no final, são obrigados a se matar. Isso é muito filho da puta, na moral. Você não destrói algo que não construiu. Se você quer que uma traição doa, construa confiança. E é exatamente
exatamente isso que esse porra faz. Durante uma reunião, a relíquia voltou a chamar por um novo portador. Tiberius sentiu o chamado e então Tiberius resistiu ao chamado da relíquia, mas outra pessoa naquela sala não resistiu. Do outro lado da mesa, um senador loiro, cabelos longos, aceitou o chamado. O trônico foi arrancado de Tiberius e atravessou a sala em sua direção, se transformando e fundindo. Então ele começou a rir. Naquele momento, Tiberius deixou de ser o governante do Coliseu e Liber foi apresentado ao mundo. Como o próprio livro fala no final, na sua página, a queda de Tiberius marcou o nascimento de Liber. Aqui fala como Liber surgiu, não como ele desapareceu. Bem-vindo ao RH da putaria, irmão. Silênios é uma das versões mais estranhas, porque ele muda o formato do show. Com ele, o Coliseu vira uma arena aquática, barcos e a porra toda, água invadindo a arena, e a última embarcação de pé vence. Visualmente isso é muito foda, mas o interessante não é nem só a estética, é o custo, porque Silênios mostra que o espetáculo não mata só quem está no palco em si, ela mata também quem sustenta o palco. Para manter aqueles jogos, água é desviada, aquedutos são afetados, regiões inteiras secam. Silênios funciona porque a ameaça dele não está apenas em combate, e também está na consequência dos seus atos. Ele faz a cidade apodrecer em volta da arena. O show continua, mas a conta uma hora chega. O fim de Silênios é seco. Da noite pro dia, simplesmente não era mais Silênios, era Plautus. Foda-se. Plautus é um anfitrião cansado de teatro, de foguinho, de jogo emocional, de água. Foda-se essas viadagens. Ele simplesmente aparece no teatro e fala: vem, agora vem. Não tem discurso complexo, não tem regra refinada, não. Ele está lá esperando ser desafiado. A lógica dele é simples: entre a luta e morre, acabou. Ou sobrevive e vira parte de algo maior. Boatos se espalham sobre a recompensa pra ver quem vai derrotá-lo. Ouro, liberdade. Cada história promete uma coisa diferente. E as pessoas vão, porque o ser humano é uma criatura inacreditável. Você fala: ninguém voltou vivo. A pessoa fala: eu acho que eu consigo. Desista dos seus sonhos e morra. Plautus cria uma quantidade absurda de mortes, centenas, dezenas de milhares por ano. Pilhas de corpos viram trono, os sobreviventes são recolhidos, observados e separados dos demais. Ninguém volta a ter uma vida normal depois de Plautus. Ele cria um culto, tem seguidores, campeões, e a gente vê nele algo maior do que nos outros. E aqui um detalhe muito importante, que é algo muito foda, especificamente de ser anfitrião. Lembrando que cada elemento tem o seu counter. O counter de energia é o conhecimento. A máscara do desespero tenta apagar e parar ele. E ela falha. Sim, o Deus do conhecimento perdeu pro Deus do caos. Lembrando que o Deus do conhecimento é o counter do Deus dos caos. A magistrada é counter do anfitrião. E ela perdeu. A seita das máscaras perdeu para o anfitrião e sua trupe. A máscara vira novamente um prêmio nas mãos do anfitrião. Ele é a própria ruptura do que conhecemos como lógica, pois, logicamente, ele quebrou o equilíbrio. Se o que deveria parar o caos não conseguiu, e o que mais sobra pro Beta? Depois de apenas 7 anos de governando a arena, ele simplesmente desaparece. De novo, barcos são vistos nas docas de portos antes de sumirem. E possivelmente, a gente tá falando de Tenebra. Então sim, todo mundo busca saber o que é Tenebra. Todo mundo tenta ir a Tenebra. Só que no caso desse anfitrião, ele quebrou tanto o equilíbrio que Tenebra veio até ele. Claro que isso aqui não é um fato. Essa parte aqui em específica não é um fato. Tenebra buscou ele. Mas porra, é óbvio isso aqui. Pelo menos essa é a minha visão sobre o que aconteceu com ele. Então, depois de uns anos, vemos Arnaldo Fritz. E aqui é o anfitrião que a maioria todo mundo conhece melhor. O anfitrião de calamidade. Arnaldo era o antigo diretor do orfanato Santa Menefreda e avô de Thiago Fritz, um dos protagonistas da primeira e segunda temporada. E isso já dá uma camada diferente pra ele, porque ele não começa como uma figura histórica distante. Ele tá ligado diretamente com a história principal. Depois de ser consumido e possuído pela relíquia de energia, Arnaldo assume a identidade caótica e sádica do anfitrião. E aqui, novamente, a linguagem do anfitrião muda de novo. Agora é mídia, é programa, é apresentação, é o show. Se o Coliseu era o palco para a maioria dos anfitriões, o palco do Arnaldo é outro, é a TV. E isso funciona muito bem porque também aproxima o conceito do anfitrião pra gente. Ele é muito legal, é o anfitrião com mais carisma que a gente conheceu. E o fim dele acontece coincidentemente em um Coliseu. Já dá pra ver que esse Coliseu aqui e a relíquia de energia é cu e rola. Depois de forçar os agentes da ordem a participar de seus jogos mortais, ele é confrontado diretamente pela equipe. O fim desse anfitrião tem todo um peso diferente, tanto pelo Thiago quanto pelo Dante e por qualquer personagem que viveu e teve uma interação mínima com o orfanato Santa Menefreda. Então no fim, a alma dele é libertada de certa forma. Anfitro perde a plateia, Aeneas, Liber é substituído, Silênios some numa troca de canal absurda, Plautus desaparece no meio das trevas e Arnaldo é derrotado. E aqui todas essas versões ficam interessantes, cada portador representa uma leitura diferente do caos.
Então, mesmo todo anfitrião sendo diferente um do outro, dá pra saber que é o anfitrião ali. Então, sempre tem um jogo, uma plateia, um espetáculo, humilhação e entretenimento. No fim, os arquivos secretos deixam o anfitrião muito mais interessante do que ele já era, porque deixa de ser só, olha como esse cara enfia o dedo no cu e depois na tomada. Cada portador mostra uma forma diferente de caos e como usa o mundo como um brinquedo. E o anfitrião, ele é basicamente o zóio. Ele só vai fazer qualquer merda em prol de você rir. Às vezes, rir até morrer, literalmente. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem mais informações, vão lá no Arquivo Secreto 4. Tem muito mais coisa, eu só tentei resumir aqui pra vocês. Lembrando de olhar o Seja Membro, dar like, se inscrever. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu. Zóio desafio você engolir uma piroca. Zóio desafio você comer bosta.